Amigos, muito boa noite. Tem início agora mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa e Auto Mais. Programa apresentado todas as segundas-feiras neste horário, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. No programa de hoje, teremos a participação do ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio Cerioli, pré-candidato a deputado estadual. Já numa outra oportunidade, ouvimos aqui no programa Lagoa Debate, o ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio Cerioli, oportunidade em que confirmava a sua pré-candidatura a deputado estadual. Hoje, vai falar como está sendo desenvolvido o seu trabalho. Como estão sendo os contatos, as visitas que tem realizado. Visitou outros municípios? Quais? Como tem sido a receptividade? De que forma está se articulando? De que forma tem procurado transmitir ao eleitorado o seu projeto político? De que forma tem colocado a sua pré-candidatura? O que deu para sentir ou recolher até agora? Vê boas perspectivas? Como é que analisa o cenário político do momento? Vamos querer saber também do ex-prefeito Getúlio Cerioli como está vendo o desempenho da administração municipal de Lagoa Vermelha passado 1 ano e 3 meses. Essas e outras questões, a partir de agora, aqui no programa Lagoa Debate, com a participação do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Getúlio Cerioli. Meu caro Getúlio, muito boa noite. Obrigado pela sua presença em nosso programa. Mais uma vez, gentilmente atendendo ao nosso convite. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Ademar. Muito boa noite a todos os telespectadores, aos ouvintes. É uma satisfação poder estar aqui, Ademar, e conversar contigo, conversar com a população de Lagoa Vermelha e também todos aqueles que assistem a Lagoa TV em outras localidades, né? Uma vez que a TV pode ter um alcance bastante grande. E dizer que faz um tempo, né, que a gente não conversa. E hoje numa situação diferente, não é mesmo, Getúlio? Naquela última oportunidade em que participou do programa Lagoa Debate, confirmava a sua pré-candidatura. Claro, e já procurava alinhavar algumas ideias com relação a esse seu projeto político. Hoje vem para falar, para comentar como tem sido esse trabalho, como tem sido essa caminhada, como tem sido essa experiência. Bom, Ademar, ouvintes, telespectadores, nós iniciamos uma caminhada em função praticamente do resultado da nossa administração municipal. A administração efetuada por esse grupo político que ficou 16 anos no poder, dos quais 8 eu tive a honra de ser prefeito, 4 de ser vice-prefeito. Ela tem um destaque bastante grande na região e nós sentimos isso, né? Dentro da nossa região. Nós conseguimos fazer com que o nosso município hoje seja um município respeitado e de uma forma diferente, né, com uma visão diferente daquilo que se tinha em determinadas épocas de Lagoa Vermelha. Neste caso dá para se dizer, Getúlio, que Lagoa Vermelha resgatou o prestígio, o bom nome que tinha na região. Resgatou e nós passamos a ter novamente, né, uma vanguarda dentro desse aspecto, né? E com isso, logicamente, muitas pessoas nas conversas que a gente tinha vieram nos colocar
a possibilidade, digamos, de concorrer, o próprio partido, enfim, de representar aqui a nossa região, tendo em vista, né, um pleito para a Assembleia Legislativa. Getúlio, aproveitando o gancho, que ações foram desenvolvidas? De que forma procurou agir para resgatar esse prestígio de Lagoa Vermelha na região? Porque, num determinado momento, se configuraram até mesmo algumas arestas que precisavam ser aparadas. Bom, o trabalho que foi feito, o primeiro trabalho aqui, né? A Lagoa Vermelha foi resgatada em termos de credibilidade administrativa, né? A gente procurou olhar de uma forma diferente o município, isso já antes da minha entrada como prefeito, já desde a época que o Volpato foi prefeito, quando esse grupo administrou a prefeitura, buscamos então criar um superávit financeiro, orçamentário, enfim, que pudesse dar sustentação a um projeto de desenvolvimento. E esse projeto, ele andou, ele conseguiu, nós conseguimos fazer muitos trabalhos em Lagoa Vermelha. A Lagoa Vermelha praticamente teve um avanço extraordinário, né? E eu diria principalmente nos últimos 8 anos, porque os primeiros 8 anos foram um trabalho mais de resgate, né? de busca dessa autossuficiência praticamente em termos orçamentários e também já com muitas obras e muitos projetos. Mas em função de uma situação, de uma forma de administrar consolidada, que levava em consideração esses aspectos, principalmente o aspecto do ajuste fiscal do município, as questões de desenvolvimento na busca, né, de recursos, né, para que a gente pudesse alavancar o município. Nós criamos uma agência de desenvolvimento, que todo mundo sabe disso, né? No primeiro ano, antes de entrar na administração, praticamente ela estava criada juntamente com as entidades de Lagoa Vermelha. E essa agência, ela teve um efeito extraordinário. Nós praticamente no primeiro ano de governo, nós conseguimos aprovar projetos de mais de 30 milhões de reais, projetos de habitação, enfim, diversos de recursos para pavimentações, para, enfim, na área da saúde e muitos outros, né? E aí um aspecto importante que precisa ser destacado, Getúlio, para a materialização desse projeto da Agência de Desenvolvimento foi buscar adversários políticos para se integrarem a esse projeto. Foi uma busca no sentido de unir as entidades de Lagoa Vermelha, que são as entidades que representam a população, né? E dentro disso criar um mecanismo que pudesse fazer dessa união uma coisa construtiva, objetiva e clara, para que ela pudesse se manter, digamos assim, né? E então esse trabalho que foi efetuado, ele acabou trazendo um resultado extraordinário, né? Nós mantivemos a agência por mais de 3 anos e conseguimos então com isso uma injeção muito grande de recursos. E com esse recurso, logicamente, o município começou a ter uma visão diferente na região, né? Tivemos um período assim de chamou a atração muito forte de comércio e tal, né? Então uma administração que acabou sendo reconhecida na região. Acabei sendo presidente da Munor por um ano e dentro desse aspecto e desse trabalho, então acabamos aproximando um pouco mais o município dentro dos municípios que compõem a Munor, que são 18 municípios. E com isso, então, voltando àquela questão, né, nós acabamos tendo um certo destaque em termos de como administrador, e as pessoas nos procuravam. E além disso, a própria ligação que eu tenho com o agronegócio como um todo, em função da profissão e de todos esses anos de trabalho aqui em Lagoa Vermelha em planejamento agrícola, né? E aí, com isso, logicamente, então, surgiu essa oportunidade. Eu tenho, Ademar, assim, e ouvintes e telespectadores,
uma carreira já bastante longa na política. Eu comecei como vereador, eu fui secretário do planejamento. Vice-prefeito. Vice-prefeito, 2 vezes prefeito. Então as pessoas normalmente procuram, olha, você tem uma experiência boa, você pode contribuir. E além disso, uma característica que é essa característica de ter uma predileção, digamos assim, pela parte técnica, por analisar projetos, por participar, por trocar ideias, por, enfim, amadurecer ideias dentro de um aspecto mais técnico. E as pessoas dizem isso, olha, realmente é isso que falta, quer dizer, precisa ter mais análise na própria Assembleia para que se possa votar coisas conscientes, quer dizer, quando você tem que votar projetos que sejam necessários para ajuste do governo e tal, você chegar e discutir esses projetos, ter condições de fazer uma análise e discutir. E eu, então, dentro disso, acabei montando, né, uma estratégia, comecei a trabalhar em cima disso, fui ao encontro dos representantes do partido e tal, dentro da região nossa, e senti que tem possibilidade dentro da região de fazer uma boa votação. Então, dentro das análises que a gente tem, da votação para deputado estadual aqui nos nossos municípios da Munor, nós temos assim como um parâmetro praticamente máximo 11 mil votos que os candidatos conseguiram, o Santini, o Sucella e tal, né? Esse pessoal que tem concorrido aqui. E então teria que sair dentro de um objetivo assim. A questão um pouco mais difícil, que eu não gosto muito de fazer onda e tal, né? O que torna a situação um pouco mais difícil é quando você sai da nossa região. Por quê? Porque o trabalho de um prefeito, ou mesmo tendo essa condição de ter sido presidente da Munor, ele fica praticamente restrito dentro da tua região. E lógico, com lideranças de fora, mas lideranças que têm vínculo partidário, às vezes com outros partidos, e às vezes com entidades e tal, que acabam não interferindo na política, que eu acho que é um erro, né? Porque nós estamos num momento que é necessário as pessoas que têm capacidade de análise, de liderança interferirem na política. A política precisa disso hoje, né? Precisa da participação efetiva de quem realmente tem, pelas atividades que desenvolve e tal, tem uma expressão, né, maior e capacidade a mais de dar alguma coisa para a política também, né? Então, dentro desse aspecto, dentro da região estaria bem, né? O que eu estou enfrentando algumas dificuldades é na questão de você partir da nossa região, você ter um apoio e abrir esse apoio praticamente para o estado inteiro. Então, para isso, precisa, logicamente, de uma multiplicação muito grande de votos, né? E essa multiplicação ela teria que ser feita exatamente trabalhando as pessoas que me conhecem, né? Porque para não transformar uma campanha numa campanha que tenha que gastar um horror de dinheiro, que não é mais o que se quer, né? Hoje o que se quer exatamente é que as campanhas sejam feitas de uma forma bem mais econômica, né? Não é possível, aliás, não tem como fazer mais isso, né? Porque a gente sabe de onde que vem o dinheiro e tudo que causou isso, e logicamente outras coisas também, mas isso também teve uma influência e talvez uma das maiores, né? Então, dentro desse aspecto, tem algumas dificuldades para que a gente consiga fazer essa multiplicação de votos para fora da nossa região. Mônica, e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo.
Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa e Auto Mais. No programa desta segunda-feira, estamos contando com a participação de Getúlio Cerioli, pré-candidato a deputado estadual. Chegou a fazer uma projeção quantos votos precisaria conquistar na região para o êxito de sua candidatura? Bom, o máximo possível. Exato. Mas é o seguinte, Ademar, que tem que ser feita essa análise. Tem que ser feita essa análise. Eu tenho uma análise que teria que, no mínimo, fazer 12 mil votos. Né? Na região. Na região. Arrancaria com quantos de Lagoa Vermelha, de acordo com uma projeção? Claro, tudo normal, na teoria. Vamos colocar praticamente aquilo que foi o que os outros candidatos fizeram, 7.500, 8 mil votos por aí, né? E mais 4 teria que ser feito na região inteira, né? Que é uma região de baixa quantidade de eleitores. Esse é um dos grandes problemas. E depois espalhar mais 20 mil votos, ou no mínimo, né? 22, 23 mil, pelo estado todo, e com alguns locais aonde pudesse fazer uma votação maior. Carazinho, Passo Fundo. Tenho trabalhado Vacaria, né, para ver a possibilidade também. Então, enfim, contatos, né, com lideranças, municípios, a classe nossa dos engenheiros agrônomos, o agronegócio. Eu tenho procurado fazer alguns contatos que aí são importantes. Isso praticamente vai ser decisivo, né? A questão do envolvimento das cooperativas, na questão da tomada de decisão política também, tá? Porque as cooperativas não se envolvem nisso, né? Elas têm o agronegócio hoje também, e além disso uma outra característica, o agronegócio é tudo, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, diferente de Santa Catarina, se você tem uma horta e você vende, é agronegócio. Nós aqui acabou se criando uma coisa que agronegócio é a grande propriedade, é o produtor de grão, é o fazendeiro, enfim, mas agronegócio é tudo, é o pequeno negócio de leite, de horta, de fruticultura, seja o que for, né? Qualquer estabelecimento que tenha uma negociação daquilo que faz dentro da propriedade, ele participa desse conjunto, né, do agronegócio, que representa um dos setores o setor mais importante, né, praticamente do nosso município, da região e do estado, porque ele envolve toda uma gama, né, de comércio, serviços, enfim, toda uma cadeia que trabalha ao redor disso. E o agronegócio hoje ele tem uma identificação aqui no Rio Grande do Sul muito específica, muito grande com o PP, né? Vamos falar assim em termos de partido. O PP tem uma identificação... Partido Progressista. Partido Progressista tem uma identificação com os produtores, principalmente médios e grandes produtores, e o pequeno produtor e a agricultura familiar um pouco mais com o PT. Nós do PDT, e eu falei isso para o nosso candidato a governador, Jairo Jorge, e já falei para outros companheiros, nós precisamos ocupar um espaço dentro do agronegócio. É importante para nós e é importante também para o agronegócio, que tem uma participação de outros partidos também, trabalhando essa questão toda. Então,
dentro desse aspecto, né, porque acaba envolvendo, né, uma série de atividades dentro desse setor. Então eu tenho procurado trabalhar essa questão. Isso vai ser praticamente fundamental na tomada de decisão, que vai ter que ser logo agora, né? Se tiver realmente uma possibilidade de entrar com apoios de lideranças, muitas delas que eu conheço e já convivi, e me conheceram antes como profissional e agora, e depois também como prefeito, então aí sim, aí fortalece bastante e tem uma chance muito grande assim, de obter êxito em função de que esse público é um público muito grande, envolve assim, um setor muito grande, ou diversos setores, para ser mais específico, né? Então, esse é um ponto fundamental. Mas teria que fazer, sendo mais específico, aproximadamente 23 mil votos fora da nossa região, dentro daquilo que eu tenho analisado. Fora da nossa região. Fora da nossa região da MUNOR, né? Na região seriam necessários 11 mil? 12 mil. 12 mil? 12 mil, que não é muito fácil de fazer. Não é muito fácil. Colocar, né, com bastante Aliás, clareza. surgiu o comentário, a especulação, Getúlio, de que, e aí tem uma característica sua que se sobressai. Não é o político oba-oba, não é o político que age muito mais em cima da emoção do que da razão. Sempre teve os pés no chão, sempre foi muito frio na análise, nas projeções, nas conjecturas. Comentário que surgiu. Se não vê uma perspectiva, de certa forma, alentadora em termos de eleição, não vai concorrer. E está correto. Está correto. Eu só vou concorrer se tiver uma perspectiva clara de me eleger. Porque eu tenho uma concepção um pouco diferente. A gente, depois de passar um determinado tempo na política, a gente cria algumas concepções um pouco que cada um tem. Eu não vou lá para meter a mão, não vou lá para enriquecer, porque não vou mais enriquecer. Quem não enriqueceu até agora não vai ficar rico também, né? Não vai em busca de cargo. Não é em busca de cargo. Eu vou lá para trabalhar, que é aquilo que eu sempre fiz. Trabalhar, fazer um trabalho consciente, técnico, participativo, criar uma equipe que possa ter opinião sobre as coisas do Estado. Eu vou te colocar uma situação agora, e para as pessoas que estão nos dando o prazer de acompanhar, a análise que hoje está sendo feita em termos de privatização no Rio Grande do Sul. A gente não vê uma posição técnica a respeito disso. Privatização pode ser ótimo e necessário, e tem empresas que devem ser privatizadas. Mas tem empresas que talvez não necessitem. Eu vou colocar uma situação que, para mim, que eu faria uma análise bem melhor, que é a questão da pesquisa, né? A questão do FEPAGRO e algumas entidades que têm ligação com a pesquisa, que estão totalmente sucateadas e que não fazem mais nada. Mas a pesquisa tem, hoje, uma perspectiva muito grande, no sentido de você fazer convênios com universidades que estão aí, né, dando sopa, né, então, com universidades, talvez até com empresas multinacionais, fazer uma análise da legislação. E hoje a pesquisa, ela tem possibilidade da cobrança de royalty, né? Então ela pode se manter se você tiver um trabalho bem feito e tal, então eu faria uma análise quanto a isso, e as outras empresas também. Quer dizer, é necessário analisar, tem que ver a viabilidade, tem que ver, não dá para pegar o pacote e votar. Não, nós vamos pegar o pacote e vamos votar porque é necessário. Talvez seja necessário, talvez tenha empresas que tenham que ser feito isso, mas tem empresas que talvez não precisem, né? Então, não é uma coisa radical, ou deve ser feito ou não deve ser feito. Para tudo, tem dois lados, né, para você analisar. A viabilidade de qualquer empreendimento, ela tem que ser analisado. E, às vezes, o governo tem que sair fora, ele tem que dar o pontapé inicial e sair fora, né? Ele precisa fomentar e sair, né? Agora, nós tivemos exemplos extraordinários no Brasil. A Embrapa foi um exemplo da pesquisa pública, que a Embrapa mudou o Brasil, né? E hoje a Embrapa praticamente está saindo fora, está ficando mais na mão das empresas, né? Então, essas coisas, eu acho que isso, nós precisamos ter uma concepção diferente.
E aí, Ademar, se nós analisando a situação hoje, né, como como está o Brasil, enfim, como as pessoas estão pensando a política, hoje tem um pensamento muito grande de mudança. Nós precisamos tirar todo mundo em função da corrupção, né? A corrupção deu uma, como é que eu vou te dizer assim, uma ojeriza praticamente, né? As pessoas, está todo mundo empurrando a política por causa dessa questão. Mas não adianta você trocar por trocar, né? Nós temos inúmeros exemplos da troca sem critério. Quer dizer, não adianta você pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e colocar lá, porque ele veio aqui e fez um discurso mais bonito do mundo e tal, e aí as pessoas vão lá, você acaba dando um calote eleitoral, né? E quando entra, daí, mas entre agora. Na hora da campanha, o cara levanta, bate na mesa, faz o maior discurso, diz que vai isso, vai aquilo, e vai fazer. Quando entra lá dentro, se esconde embaixo da mesa. Está cheio de exemplos assim, né? Da pessoa não assumir, não ir lá e não efetivamente não fazer as coisas, né? Ou, no mínimo, participar da ideia, enfim, né? Buscar conhecimento para isso. Então, essa questão toda, ela acaba pesando, né? Dentro de uma análise. E qual é o problema que nós temos? Nós acabamos tendo um problema que as pessoas hoje não têm a preparação para a escolha do candidato. Tu gasta um monte de tempo na internet, você fica fazendo uma série de coisas e não pesquisa o candidato. Não pesquisa, não vê se efetivamente vem cá, esse cara trabalha, o que ele fez, não é um cara correto, tem, né? Então, essa é a maior dificuldade que o Brasil tem hoje. E quando se tenta ensinar determinados princípios nas escolas, o que entra normalmente é a tendência de fazer com quase um aliciamento político partidário, né? Que não tem nada a ver, deixa a pessoa escolher o partido lá na frente, né? Vamos ensinar princípios básicos de nação, de comportamento, de respeito ao bem público, às pessoas, à moral, à ética, enfim, essas coisas todas, né? Então, é difícil, né? Getúlio, só vai levar adiante a sua pré-candidatura a deputado se vê boas perspectivas de êxito, alguma possibilidade neste sentido. O que deu para sentir até agora? O que deu para recolher nos contatos, nas visitas que realizou? Tá bom, né? Deu para tirar uma temperatura? Tá bom, dá para sentir assim que tem perspectivas, né? Mas tem que caminhar, né? Tem muito chão pela frente ainda, tem muita estrada ainda pela frente, né? E quais os municípios que já visitou? Essa eleição vai ser diferente, né, Ademar? Eu visitei aqui os municípios da região, aqui quase todos, né? Diversos municípios. Carazinho, Passo Fundo, Chapada, Sarandi, Almirante Tamandaré, enfim, foi uma passada aqui, não fui para esse lado aqui ainda, né, de Nova Prata e tal, né, e contatos sim, né, contatos com muitos municípios, né, bastante mesmo, na tentativa de fazer uma campanha diferente, né, sair da campanha tradicional. E para isso adotou algumas estratégias, vem adotando algumas estratégias com esse objetivo. A estratégia de multiplicação de voto, né, do pessoal multiplicar, quem conhece multiplicar, que tem que analisar, tem que ver o que isso daria, né, o que poderia ter de reflexo, mas uma campanha diferente, ela não tem muita coisa a ver com a campanha tradicional. A campanha tradicional você pega um ou dois, um deputado federal, dependendo da região, vai abrir um comitê junto, vai botar cargo, vai fazer isso. Primeiro, eu não tenho dinheiro para isso, né? Não vou também estar me submetendo a determinadas coisas por causa disso. Então fazer aquela barulheira toda aquela movimentação e dentro desse aspecto aí. Então, a tentativa é fazer uma campanha de multiplicação de votos. Quem me conhece, né, que acha que tem condições, que eu posso fazer um bom trabalho, lá recomendo, né? E além disso, lógico, e entende que tem perspectivas, Getúlio, investindo poucos recursos? Vamos ver. Porque a ideia é não investir muitos recursos.
É isso que somente o É necessário. isso que o Brasil quer, vamos ver se vamos ver. Aliás, o que seria o necessário? O Brasil quer isso, né? Todo mundo diz que quer isso, mas na hora vamos ver o que acontece. Na hora do vamos ver? Na hora do vamos ver, vamos ver. Por isso que eu acho assim, a gente não pode... hoje eu tenho uma concepção diferente da política, eu não me fanatizo mais, né, pela política. Aliás, acho que um dos grandes defeitos que nós temos é que nós levamos a política como o futebol. A política é uma coisa para ser analisada com mais frieza, né? Ela não pode ser tanta paixão assim. A gente está vendo aí, né, a paixão, né? As pessoas acabam se apaixonando né, por determinada pessoa e tal, transforma num mito e acha que aquela pessoa vai mudar o Brasil, ou o Estado, ou o município. Como salvador da pátria. O que muda é um conjunto de pessoas, a De capacidade, ideias. lógico, tem que ter uma capacidade de liderança boa, tem que ter conhecimento e tal, e todas essas coisas tem que ter. Quem comanda tem que comandar, né? O comandante não pode se esconder na hora da tempestade. Senão aí a coisa não funciona, né? Quer dizer, quem comanda está aí para comandar. Agora tu precisa de um conjunto precisa de muita gente, né? Um norte e tal, né? Você ter projetos, ter coisa totalmente coisas práticas, né? E objetivas no sentido de fazer um trabalho, né? Vamos a mais um bloco de apoio, a mais um intervalo, e depois voltaremos com o programa Lagoa Debate, hoje contando com a participação do ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio Serioli, pré-candidato a deputado estadual. O nosso programa conta com o apoio da Comercial Lagoa e Auto Mais. Já voltamos. Já estamos de volta com o programa Lagoa Debate. Tem o apoio da Comercial Lagoa e a Auto Mais. Hoje contando com a participação do ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio Serioli, pré-candidato a deputado estadual. E ele disse no bloco anterior, se não vê boas perspectivas com relação à sua candidatura, não vai confirmar essa candidatura, não vai concorrer. Essa é a característica do ex-prefeito Getúlio Serioli. Ele sempre mantém os pés no chão, não vai no embalo, não vai na emoção. Se sentir que não tem muitas possibilidades, boas perspectivas, não vai vingar essa candidatura. Não é mesmo, Getúlio? Até porque hoje todas deu certo, né? Exatamente. O vereador deu certo, o vice-prefeito deu certo, duas a prefeita. E até porque não tem sentido ser candidato só por ser candidato também não tem muito sentido. Não tem lógica nenhuma. O que deu para sentir com relação ao cenário do momento? Como é que analisa o cenário político do momento? Bastante complicado. E isso, de alguma forma, reflete nas candidaturas. Muito complicado. Ele está, assim, nós temos uma situação de praticamente conflito. Né? E isso é perigoso. Com muito risco de cair para um lado de anarquia. Então, estamos numa situação difícil. Né? Há duas correntes bem antagônicas e que, de certa forma, estão radicalizando. Muito. E nós temos uma carência muito forte de liderança de centro, dentro de um... Aliás, hoje não temos mais lideranças. Não tem, né? É muito difícil. Aquelas lideranças incontestáveis. Ou grupos, ou partidos, né? Partidos muito desgastados. Tem um exemplo que eu tenho, assim, tenho colocado, que é o exemplo do CNA na África do Sul. Né? Isso demonstra, assim, uma diferença bastante grande. Teve um problema, né, de envolvimento com suspeita de corrupção e tal, né, do presidente da África do Sul, que é do CNA. Né? E ele
E o presidente, o partido, o CNA, ele pediu para o presidente se afastar. Quer dizer, o partido pediu, você está abaixo do partido, você não está acima. Né? Nós temos uma inversão aqui de valores, normalmente as pessoas passam acima do partido. E aí você fica com essa situação, a situação do Lula agora. Né? A situação do Lula é acima do PT, o PT acabou abraçando. Está acima do partido. E tem um preço, vai ter um preço por isso. Né? E como ele, outros, né, também. Né? Então, eu acho que isso é um problema. Quer dizer, o partido deveria estar acima das pessoas, mas com projetos claros, né? Um projeto para o Brasil. O Brasil deveria ter um projeto. O que nós queremos? Como é que nós queremos que as nossas crianças, quais são os valores que elas têm, que elas devem ter, né? Em termos de cidadania, de trabalho, enfim, toda, né, de convivência. E ao redor disso, aí sim militar os partidos, para que não se perca o rumo, porque hoje, por exemplo, nós estamos sem rumo. O Brasil não tem um rumo claro. Nós temos uma economia andando e que é forte, né, muito forte, mas não tem um rumo daquilo que efetivamente nós queremos ser lá na frente. Quer dizer, esse rumo é do Brasil, ele não é de um partido nem de outro, né? E aí isso falta. E faltando isso, então começa essa questão de choques, né, pelo momento e tal. É um momento agressão, todo mundo turbulento. Se agredindo, todo mundo. Então é um momento ruim, né? Não é nada bom. Exatamente. E isso reflete, logicamente, na política e nas pessoas que vão votar também, que a gente não sabe como vão se portar nessa eleição em relação a essa questão. Então tem uma tendência muito grande de rejeição, de limpeza, né? Tendência de voto branco. Mas ela é importante, eu acho que tem alguns fatores importantes aí no meio, né? Mas a qualidade tem que ser mantida, né? Quer dizer, o processo de escolha tem que ser aprimorado. É necessário fazer alguma pesquisa em relação aos candidatos. Por quê? Porque para colocar uma pessoa numa empresa, o cara faz teste com 20, 30, você faz entrevista, você analisa, você pergunta onde trabalhou, você vai buscar informação e tal para colocar numa empresa. Um município, vamos colocar um município é a maior empresa que nós temos aqui, ela envolve todos os setores. O Estado nem se fala, e a União mais ainda. Então, na hora que tu vai votar para um prefeito, ou para um governador, ou para um presidente da República, ou para um deputado que vai acabar tendo a influência no voto das questões todas, você pega e simplesmente vai lá e vota. Quer dizer, isso aí precisa ser dito. Nós precisamos pesar de uma forma diferente o voto. O voto é extremamente importante. A grande arma do cidadão. É a grande arma. Se nós não conseguir fazer com que o voto busque uma qualificação maior, nós não vamos chegar a nada. Pode mudar ou não mudar, que não vai chegar a nada. Quer dizer, tem que fazer essa análise. A gente vai errar também, né? Mas erra menos e tem mais possibilidade de acertar, né? Com uma análise mais acurada, né, em relação a esses aspectos. Getúlio, até agora, em momento algum, pelo menos através dos meios de comunicação, se manifestou acerca da administração municipal de Lagoa Vermelha. 1 ano e 3 meses. Que avaliação faz com relação à administração municipal de Lagoa Vermelha? Administração que lhe sucedeu no poder em Lagoa Vermelha. Eu até não gostaria muito de falar, né, Ademar, mas assim, tem uma maneira diferente de administrar. Totalmente diferente. A nossa maneira de administrar, do grupo nosso que administrava a prefeitura, é muito diferente dessa que está aí. Mas essa foi a escolhida pela população. Então tem que respeitar isso. Quer dizer, a população escolheu, ela quis fazer uma mudança, né, dentro desse aspecto, dentro dessa onda de mudança que tinha. O candidato, logicamente, que se elegeu não era o meu candidato era o Sérgio Menegas, que fazia parte, tem uma linha administrativa parecida com aquilo que nós fazíamos lá. Né? E então o que eu posso falar é aquilo que as pessoas falam, até vendo os próprios companheiros de partido falando, o próprio prefeito, né, ele depois ele passou 30% já do período do primeiro mandato, né, ou do mandato dele,
E ele veio aqui e falou que não tinha experiência, que o grupo não tinha experiência e tal. Pô, essa é a questão que eu falo, que é importante. Quer dizer, no momento da eleição, quando você tem paixão no momento da eleição é fácil. Quer dizer, você vai lá, eu vou fazer isso, eu vou mudar aquilo, isso não está funcionando, isso não sei o que, tá? Você faz tu coloca um monte de coisa. E a população acaba indo nessa história, né? Eu me lembro que num debate, inclusive, ele disse que eu havia dado um calote eleitoral, né? Pô, nós tínhamos 70% de aprovação, né? E tá visto hoje, né? Então, é aquele problema, quer dizer, tu tem que ter um conhecimento básico para entrar na prefeitura, você não pode, e o cara que escolhe também tem que exigir isso, né? Então, a administração está tendo problemas, a gente sabe disso. Tomara que não tenha muito, tomara que consiga dar a volta. Quais os maiores problemas na sua avaliação? Assim, eu vejo um risco na gestão fiscal. A administração empenhou 3 milhões e 800 do que arrecadou no primeiro ano, sem muita expressão em termos de obra. A busca de recursos externa é muito baixa, né? Muito baixa, ela está praticamente baseada em emendas, né? Ela não tem, né? Não dá sustentação. Os projetos que tinham em andamento, eles praticamente pararam, né? Não tem, nós tínhamos não tiveram continuidade. Nós fizemos mais de 50 quilômetros de vias pavimentadas, de pistas, né? Pavimentadas, quer seja repavimentação ou pavimentação com paralelepípedo ou com o intertravado, aquele de concreto, que foi feito nas áreas industriais, do bairro Suzana, e asfalto, né? E os recapeamentos de asfalto também, não tapa buraco, mais de 50 quilômetros. O prefeito faz horas que está falando que falta fazer 23 quilômetros. 23 quilômetros é menos da metade do que foi feito em 8 anos. Quer dizer, se ele fizer os 23, ele está dentro dessa perspectiva. Então, o que eu vejo assim, não é uma política clara, né? Isso tem um risco, e lógico que é bom para o nosso município que acerte. Então, um risco fiscal e financeiro, não sei como é que está agora e tal, né? Porque nós levamos, eu recebi do Volpato, se não me engano, era 2 milhões e 400, que era um bom recurso naquela época, não era pouco, né? Eu recebi em termos, né, eu era vice, trabalhávamos junto, mas a administração dele, quer dizer, nós recebemos 2 milhões e 400, nós deixamos 8 milhões e 700, mais 1 milhão, praticamente 9 milhões e 700, ou seja, 1 milhão por ano, praticamente, de superávit, né? Em relação àquilo que se gastava. A administração, no primeiro ano, empenhou 3 milhões e 800 a mais, né? Então, ou seja, né, ela tem um compromisso a pagar, ou criou um compromisso a pagar de 3 milhões e 800 a mais do que arrecadou. Eu não sei como é que vai se buscar isso e tal, mas o município vai continuar. O próximo prefeito, ele tem que pegar o município estabilizado. Tu já pensou, se com essas dificuldades todas, né, de uma equipe nova, da falta do conhecimento, inclusive do que acontecia aqui, né, porque o prefeito, ele veio de fora e tal, né, com essa falta de conhecimento, ele pega um município, como tem tantos aí, né, municípios cheios de problema, que o cara não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento e tal, né. Você tem uma tranquilidade enorme aqui, né, em termos financeiros para fazer isso, né? Então, eu me lembro que na época eu até fiz um alerta, eu gravei um programa na campanha dizendo que, olha, que faltava experiência, que tinha isso, no fim fui até meio agredido por causa daquilo e tal. Mas, enfim, eu vejo assim que tem uma boa intenção, eles têm, né, eu acho que são pessoas corretas, têm vontade de trabalhar, mas não é só a vontade, não é só o Gesteira foi nosso amigo, né, o Gesteira, né, que Deus o tenha num bom lugar, né. O Gesteira, ele vinha aqui uma vez, ele sempre me falava uma coisa que eu guardei, nunca mais, eu pegava e começava a falar ideias para lá e para cá e tal, né. O Gesteira era uma pessoa que vivia praticamente o mundo todo, né. O Gesteira dizia, o mundo, Getúlio, está cheio de ideia, tá? O mundo precisa de gente para executar. Nós precisamos executar as coisas, precisamos fazer com que as coisas aconteçam e que elas efetivamente saiam do papel e da cabeça. Ideias quase todo mundo tem. Né? Então, eu vejo assim, essa coisa meia, como é que é, vagando de um lado para o outro, sabe? E o tempo é curto. Não há um foco. O tempo é curto, são 30% da administração passou, né?
O último ano é um ano de eleição e tal, né? Quer dizer, você tem mais 2 anos e alguma coisa para encaminhar e não tem um projeto consistente, vamos dizer assim, para você tentar executar dentro dos 4 anos. Esse projeto de pavimentação que nós temos aí, ele deveria ter sido defendido lá no tribunal. A parte administrativa... Esse da Avenida Presidente Vargas. E mais ruas são... E mais 12 ruas. Então, é um projeto que tinha que ser defendido. É um projeto que exige... Nós tivemos problema com a creche, movemos uma ação contra a empresa. Aquela empresa, se não me engano, ela pegou 8 ou 12 creches para fazer, a metade ela não fez. Nós aqui concluiu porque ficar em cima e trabalhando e tal, né? A creche aqui de frente ao fórum. De frente ao fórum. Então, o que acontece? Se você não mostra também para a justiça os problemas que você tem de contratar a empresa que não tenha condições de fazer a obra, quer dizer, depois a responsabilidade é tua. Não adianta contratar uma empresa, tu faz uma licitação de uma obra de 15 milhões, vem umas quantas empresas aí, mas aí uma tem um caminhão, vai pegar o rolo compactador da outra, o espalhador do asfalto da outra, não sei o que obra vai sair. Então, e você tem a responsabilidade. Então, a responsabilidade de fazer a análise é tua. Você tem que ter essa responsabilidade. Por quê? Porque é você que vai prestar contas. Então tem que bancar isso. Essas coisas têm que ser bancadas. Quer dizer, agora o projeto, quer dizer, nós levamos 4 anos para fazer aquilo. Né? Primeiro tu busca o recurso. Segundo, você vai fazer vai contratar o projeto. Licita para contratar o projeto. Depois dele aprovado, vai para a Caixa, vai para o Ministério, volta, tal. Aí tu vai fazer a licitação, daí tu vai iniciar a obra. Quer dizer, o projeto tem 4 anos agora. É um projeto, ou mais do que isso, até não, né? Quer dizer, se você pegar esse projeto agora e tu for colocar em prática, para fazer uma nova licitação, ele tem problema. Ele é um projeto desatualizado, já mudou, é dentro da cidade, é cheio de problemas quando tu faz uma obra dentro da cidade, né? Então, essa objetividade falta, né? Falta uma objetividade maior, uma clareza maior naquilo que se quer fazer, né? Então, esse é o aspecto. E uma situação que chama a atenção, prefeito, analisando friamente esse cenário, se a administração pegou mais de 8 milhões em caixa e mais 1 milhão de precatório da União, 9 milhões, e pouca coisa fez, de repente as dificuldades aumentam daqui para frente? Eu acho que tem... Quando assim, já não tem mais essa gordura... Não, a gordura tem ainda, né? O que tem é um comprometimento, no meu modo de entender, de 3 milhões e 700 dessa gordura, que é o que ficou empenhado a mais no ano passado. 3 milhões e... 3.800, 3.700, 3.800, uma coisa assim. Mas aí está no portal, inclusive lá que eu olhei, da prefeitura. Que eu vi lá, né? Então, o que tem é o seguinte: se tu empenhou 3 milhões e 700 a mais no primeiro ano, mais 3 anos, aí vai tudo, né? Então tem que ter um cuidado. E o cuidado é exatamente para quê? Porque o município vai continuar, a administração atual vai passar como a nossa passou. Quer dizer, nós passamos, fomos lá, fizemos um trabalho, passamos, deu, né? Mas tu deixa condições para o outro administrar. Esse é um compromisso básico hoje na política, né? Quem não fizer isso na política não está fazendo uma boa administração. O Brasil inteiro tem problema. O primeiro problema do Brasil é esse. A pessoa entra lá, cheia de ideia, quer desenvolver uma coisa, um faz uma coisa, outro faz, não dá sequência. Né? Quer dizer, dá sequência nas coisas. Vamos fazer. Nós fizemos aqueles projetos de habitação, o pessoal ficou criticando o projeto por causa do esgoto lá, né? Mas nós fizemos 300 casas, né? Quantas tem agora? Qual é o projeto que tem para fazer continuidade? Nós tiramos as pessoas, as famílias que estavam nas áreas de risco e preservação, aqui na pedreira, aqui embaixo, né? Na Britadeira. Na Britadeira, né? O pessoal foi lá, criticou, fizeram uma praça no lado do valo, mas tudo bem, vai lá, busca dinheiro agora, a praça está feita, fecha o valo, tá entendendo? Fecha e aproveita aquilo lá. Eu não queria fazer praça, eu queria fazer reflorestamento. Os caras disseram: o prefeito está louco, entendeu? Como é que você vai fazer um reflorestamento no meio do bairro, tem problema e tal, vai criar uma série de problemas. Vamos fazer uma área de lazer. Nós tínhamos professores trabalhando
nas praças, fazendo a educação física, enfim, né, fazendo exercício, ensinando a fazer, né, os exercícios e tal. Continua isso, faz o trabalho, leva lá, melhora a praça. Se a churrasqueira ficou alta, ruim, não sei o quê, põe uma cobertura, faz alguma coisa a mais. Tem que haver sequência administrativa. Se não houver sequência administrativa, nós jogamos o dinheiro fora. Quer dizer, o projeto que foi feito foi um projeto de habitação. Dentro do projeto de habitação, você previa, para não ser ocupado de novo aqueles locais, você fazer alguma atividade ali. Ou seja, plantar árvore, fazer academia ao ar livre, fazer alguma outra coisa. Ah, mas a academia está no meio do valão e tal. Mas tudo bem, vai lá e busca o recurso, canaliza o valão, entendeu? E faz daqui. Curitiba fez um teatro no meio de uma pedreira. Quer dizer, então essas coisas, nós não podemos ficar pegando, nós temos que ter uma sequência administrativa. Então isso é uma coisa que eu sinto, que eu acho que é prejudicial. A falta de uma sequência administrativa. Nós mudamos, eu concorri contra o Volpato, nós administramos junto em momento algum foi parado um projeto. Nunca paramos um projeto, todos os projetos, e aí você vai aperfeiçoando, você vai melhorando, vai fazendo com que ele seja, né, com que aquilo acabe tendo uma utilidade melhor. Quer dizer, ou seja, todas as coisas têm que ser aperfeiçoadas e melhoradas. O tempo muda, daqui 10 anos tem coisa que a gente está fazendo que vai ser totalmente diferente. Quer dizer, os caras, depois, como é que os caras fizeram isso, né? Mas, enfim, eu espero que dê certo e tal, mas é uma forma diferente de administrar, né? Eu tenho que dizer isso e não... vamos esperar que ela seja diferente e que seja melhor, que traga um resultado melhor. Ok, estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio Cerioli, pré-candidato a deputado estadual. Falamos, primeiramente, sobre esse seu projeto, essa sua pré-candidatura a deputado estadual e... na parte final do nosso programa, uma breve avaliação, uma breve apreciação do ex-prefeito Getúlio Cerioli com relação à administração municipal de Lagoa Vermelha. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas, sempre contando com o apoio da Comercial Lagoa e Auto Mais. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Boa noite.